Análise às segundas-feiras de Miguel Sousa Tavares no Jornal da Noite. Olá, Miguel. Olá. Boa noite. Boa E Cristiano falou, agradeceu em português um prémio, um hat-trick, por assim dizer, ao nível deste grande prémio. Um prémio merecido para Cristiano. Eu acho que sim, acho que foi bastante merecido. Foi talvez o mais merecido dos três que ele ganhou, porque de facto fez uma época fabulosa e que, como foi dito aqui na peça, só falhou o Mundial em condições e falhou ser campeão de Espanha. Mas eu acho que ele, além disso, além da época enorme que fez, ele este ano não teve rivais à altura. Messi esteve numa época má, aliás, teve aquele problema dos vómitos, e para mim o grande rival dele era o Neuer, que foi campeão do mundo pela Alemanha, que foi campeão alemão por clubes, mas que é um guarda-redes, e um guarda-redes não pode competir com um avançado que faz 60 golos, é da natureza das coisas. Acho que a grande ambição de Ronaldo, que é ficar na história do futebol como o melhor do mundo, na história do futebol já ele está, exato, obviamente. Como o melhor de sempre é um critério subjetivo. Eu acho que é difícil, sobretudo, não conseguindo ganhar nenhum título pelo seu país. E agora se vê retrospectivamente, como eu dizia na altura, muito contracorrente, Scolari não foi o gênio que nos levou a vice-campeões da Europa. Scolari foi o treinador que falhou um campeonato europeu quase dado. E Ronaldo pode cobrar a Scolari esse falhanço, porque podia ter no palmarés, pelo menos, ter sido campeão da Europa. Eu acho que vai ser muito difícil, com a seleção portuguesa como ela está hoje em dia e como se perspectiva nos próximos anos, que Ronaldo Ronaldo tem quase 30 anos, consiga esse título. Pois, mas só uma qualidade todos lhe reconhecem, é que ele é um profissional de mão cheia, um trabalhador incansável, e eu acredito que ele pode jogar no topo mais 4 ou 5 anos, seguramente. A nível político, Platini a ter que engolir um grande sapo esta noite também. Claro, vamos lá ver uma coisa. Eu não concordo também com este patriotismo idiota que faz que se o Ronaldo não ganhasse a bola de ouro era uma conspiração do Platini e do Blatter. Não, mas quem começou esta questão foi o Platini, não foi propriamente o Ronaldo. Não é? Em minha opinião, o Platini tem o direito de dizer que acha este melhor ou outro coisa. Não é o Platini que vota. Quem vota são os capitães de equipe e os treinadores de todas as seleções do mundo. Se há um responsável da FIFA ou da UEFA que diz que gosta mais deste ou daquele, so what? Deixa-me dizer. Não é por isso que o Ronaldo fica com as orelhas a arder, não é por isso que ele deixa de ser votado como foi. Portanto, espero que com esta terceira bola de ouro tenham caído por terra essa teoria das conspirações. E depois, aquilo que percebemos do discurso dele, finalmente, dizendo que o combustível basicamente não acabou, que vai continuar, porque na verdade o que ele quer, próximo objetivo, superar ou igualar Messi. Sim, e ele precisa sempre ter esse objetivo para trabalhar. É o que faz dele um atleta notável, de facto, é isso, e a capacidade de trabalhar, e quer dizer, não basta ter ambição, depois é preciso pôr o trabalho e o talento ao serviço da ambição. E isso ele tem feito sempre. E nota uma coisa, o Ronaldo, ao contrário do que muita gente pode julgar, não é um período da formação. Ou seja, o Ronaldo não foi a formação como futebolista que fez dele um grande jogador. Ele praticamente nunca jogou nas seleções jovens portuguesas. O Ronaldo chega à primeira equipe do Sporting com 17 anos. Logo a seguir vai para Manchester e é ele que se faz a si próprio. É ele que desde miúdo, de facto, tem uma visão extraordinária de onde é que pode chegar. E eu acho, como espectador de futebol que sou, que ele chegou muito mais longe do que o talento dele fazia supor. E isso chegou graças ao seu esforço individual. Ou seja, não basta o talento, é preciso trabalho. Como diziam os colegas, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E com os ataques de Paris da semana passada, Miguel, acabou por acontecer aquilo que já se previa. Seguidores do Estado Islâmico a atacarem o seu próprio país. Cidadãos franceses de segunda geração. O Estado Islâmico ou da Al-Qaeda? Ou da Al-Qaeda. Não sei bem. Sim, aconteceu. No caso, o que atacou o supermercado judaico falava precisamente do Estado Islâmico. Falávamos aí uma confusão, quer dizer, se eles estavam ligados ou não estavam. Pronto. Aconteceu mais uma manifestação de terrorismo, só que esta foi diferente. E foi diferente porque houve mais mortes em Atocha, em Madrid, por exemplo. Houve mais mortes no metro de Londres. Houve muito mais mortes nas Twin Towers. O que é que houve aqui de diferente, a meu ver, que fez com que tenhamos assistido a 50 chefes de Estado e de governos a desfilarem em Paris? Houve um ataque à liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é um dos fundamentos das sociedades em que nós vivemos e queremos viver. Muita gente comentou comigo nestes dias assim, os jornalistas estão todos agitados porque atacaram jornalistas.
é uma coisa corporativa. Disse, não é uma coisa corporativa. Estão a atacar um dos fundamentos essenciais das sociedades em que queremos viver. Isto é como se um comando fundamentalista cristão resolvesse atacar uma sinagoga, uma mesquita, mas pior do que isso, porque não é apenas o símbolo religioso, não é uma guerra religiosa apenas que se trata, é de facto uma guerra por valores que são de civilização para nós. Um pilar, de resto. São um pilar. E como dizia o Sheikh Munir, e com razão, se as pessoas que vivem, os muçulmanos que vivem no Ocidente, discordam dos valores do Ocidente, só tem uma coisa a fazer, que é que voltar aos seus países de origem. De qualquer forma, ou emigrar para países islâmicos. De qualquer forma, e há sempre aquelas tentativas de generalização que são perigosas, mas vimos nestas manifestações muitas pessoas a dizerem em meu nome, não. Precisamente muçulmanos. Sim, mas também vimos na primeira fila de chefes de Estado, vimos coisas extraordinárias, como o Ministro dos Estrangeiros da Arábia Saudita, país que ainda na sexta-feira mandou dar 50 chicotadas em público a um blogger que se atreveu apenas a fazer uma fina ironia sobre uma coisa extraordinária que os sauditas têm, que é a Comissão para a Promoção da Virtude e Repressão do Vício, que é uma coisa... Vimos representantes de países onde não existe liberdade de imprensa nenhuma a desfilarem ali no meio. Podemos dizer que aquilo que os uniu não foi tanto os valores pela liberdade de imprensa, mas sim o combate ao terrorismo. Mas nem isso é certo. Quer dizer, nem isso é certo. E, portanto, aqui no meio houve muita hipocrisia. Agora, a questão principal daqui para a frente é o seguinte. Nós já sabíamos antes que podemos ser atacados nas nossas vidas. Este ataque, como eu disse, marca uma diferença. Fomos atacados num símbolo dos valores em que queremos viver. É como se viessem a atacar, imagina, as urnas no dia de eleições, não é? Impedir-nos de ter eleições. Isso é essencial para a maneira como queremos viver. Não apenas queremos sobreviver, não ser mortos por um terrorista, como queremos viver dentro dos valores que são os nossos e que nós é que escolhemos. Nós temos o direito de escolher, assim como os muçulmanos, por mais extremistas que sejam, têm o direito de escolher viver nos seus países como querem, em paz, e ninguém os vai lá atacar. E, portanto, agora trata-se de conseguir garantir, e hoje houve uma reunião, nos Estados Unidos vai haver outra brevemente, para coordenar medidas de segurança que possam garantir alguma segurança sem desvio daquilo que são as nossas liberdades fundamentais. Porque essa é a grande vitória do terrorismo, quando nós pensamos aquilo que as pessoas hoje passam nos aeroportos, pelo simples facto de viajar de avião, as coisas a que são sujeitas, toda a espécie, revistas, desconfianças, antecedência com que têm que ir, os incómodos que nos causou a Al-Qaeda desde há 10 anos para cá, nós percebemos que em grande parte os terroristas ganharam a guerra. E temos que nós sabê-la ganhar sem abdicar daquilo que é essencial. Está assim de saída. E o maior desafio pessoal de Jardim, Miguel, será mesmo conseguir manter-se afastado para não atrapalhar, como ele próprio disse? Deixa-me começar por dizer que eu só acredito que ele sair no dia seguinte a ter saído. Sim, não acreditas já ainda está em governo de gestão. Eu só acredito no dia seguinte ele ter saído. Porque, como já o ouvi várias vezes, 13, acho que foi, que ele disse que se ia embora e continuou. Acabou por bater o recorde de Oliveira Salazar em funções. Eu, de facto, só acredito no dia seguinte. Porque acho que Alberto João Jardim, aliás, não sabe fazer mais nada, não fez mais nada na vida, senão ser Presidente do Governo Regional da Madeira. Diz que foi jornalista, mas aquilo para mim não era jornalismo que ele fazia. Portanto, primeiro, vamos esperar calmamente, porque o Dr. Jardim é capaz de se arrepender, também já disse que talvez fizesse um novo partido político, portanto nunca se sabe, é uma incógnita. Ou poderá ter outras ambições políticas para lá da Madeira, eventualmente. Fora da política, mesmo não exercendo cargo algum, não vai ficar com certeza. Enquanto puder, ficará para aí a incomodar quem lhe suceder. E pronto, e a dizer aquelas frases que nós cá no continente recebemos entre a ironia e o desdém. E que ele próprio diz que nunca foram para ofender ninguém. E a Madeira, um novo ciclo político que se abre e outros desafios vamos ver, pela frente. Muito vai depender se Miguel Albuquerque conseguir levar o PSD regional a nova maioria absoluta ou não. Se não conseguir, os madeirenses vão experimentar uma coisa extraordinária na vida deles, que há 40 anos não têm, que era serem governados pelo menos por um partido diferente, nem que seja em coligação, porque grande parte deles em toda a vida não conheceu outro partido senão o PSD. E tu achas que Miguel Albuquerque terá o mesmo carisma que Jardim teve, apesar de tudo, ao longo destes quase 40 anos? Eu acho que sim, porque acho que terá um carisma diferente, terá autoridade própria. Ele diz que quer renegociar a dívida e estabelecer uma cultura de diálogo
melhor, obviamente. Renegociar a dívida é uma coisa que o Jardim sempre quis e quer, porque ele ultrapassa sempre os limites, portanto tem sempre a renegociar. Agora, eu acho que Miguel Albuquerque não vai fazer... O carisma dele não vai assentar naquilo que foi o de Alberto João Jardim. Acho que os madeirenses perceberam que o modelo de fazer a tal obra tão celebrada e que consiste em fazer túneis para autoestradas que não levam a lado nenhum, fazer marinas sem barcos, fazer piscinas sem água, etc., fazer obra sumptuária, arruinou a Madeira muito para além e numa dimensão muitíssimo maior do que arruinou o continente. Não há comparação possível. E no discurso, Miguel? Um discurso diferente também. Tem que ser diferente, obviamente. Quer dizer, eu acho que para renovar o PSD e mesmo para renovar a maioria absoluta, só um discurso diferente. Aliás, viu-se nas últimas autárquicas da Madeira, onde dos 16 municípios o PSD perdeu 9, que há uma vontade de mudança, embora ainda tímida. E depois há outra coisa. Eu acho que os madeirenses tinham medo de Jardim. Tinham medo porque o Governo Regional controlava uma quantidade de empregos diretos criados pelo Governo Regional e que, de uma maneira ou de outra, estavam sempre nas mãos de Alberto João Jardim. E, portanto, livres de Alberto João Jardim, livres dessa ameaça de poderem perder o emprego se não prestassem vassalagem permanentemente, os madeirenses vão estar abertos a uma nova condução da política. Eu julgo que será assim, e espero que seja assim. Já é tempo da Madeira ser um território completamente livre. Miguel, muito obrigada. Até à próxima semana. Até à próxima.